Vamos falar de um dos tópicos mais temidos em provas, prescrição penal. Sabe aquele cronômetro que corre contra o Estado toda vez que um crime acontece? Se esse relógio zerar, já era. O poder de punir simplesmente desaparece. Então, bora dominar esse relógio para garantir aqueles pontos que separam quem passa de quem fica para trás. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é essa. O poder que o Estado tem de processar, julgar e executar uma pena dura para sempre? E a resposta da lei, bem direta, é não, de jeito nenhum. E o nome dessa limitação de tempo, desse freio na demora do Estado, é justamente a prescrição. Ok, então, o que é a prescrição no fim das contas? Pensa assim, é o Estado perdendo o direito de punir alguém simplesmente porque demorou demais. O tempo passou, o Estado ficou parado e, por causa dessa inércia, ele perde o direito de agir. A ideia por trás disso é até nobre, né? É para garantir segurança jurídica, para ninguém ficar com uma espada pendurada sobre a cabeça para sempre. Certo, agora vamos para o primeiro ponto que confunde muita gente. A gente precisa dividir a prescrição em dois grandes blocos. Pensa num processo penal. Existe um antes e um depois da condenação final, aquela que não cabe mais recurso, sabe? Antes dessa condenação definitiva, se o Estado demora para processar e punir, o que acontece é a prescrição da pretensão punitiva, a famosa PPP. O Estado perde o direito de buscar a punição. Agora, se a condenação já saiu, já é definitiva, e mesmo assim o Estado demora para executar a pena, aí a gente fala em prescrição da pretensão executória, a PPE. A grande divisória de águas aqui é o trânsito em julgado. Antes dele é PPP, depois dele, PPE. Fechou? Beleza? E entendido isso, vamos mergulhar um pouco mais fundo. Naquela primeira fase que a gente falou, a da pretensão punitiva, o jogo não é tão simples. Existem diferentes tipos, diferentes regras de como esse cronômetro funciona. E é exatamente aqui que as bancas adoram pegar o pessoal. Olha só, essa tabela é ouro. Ela resume o que a gente precisa saber. A PPP em abstrato é a regra geral, sabe? A gente calcula com base na pena máxima do crime, antes mesmo de ter sentença. Mas o foco total, a atenção máxima, tem que ser nessas duas aqui, a retroativa e a intercorrente. Essas são as queridinhas das provas. Ambas usam a pena concreta, aquela que o juiz de fato aplicou. A retroativa, como o nome diz, olha para trás, para o tempo entre a denúncia e a sentença. Já a intercorrente olha para frente, da sentença até o trânsito em julgado. E por último, a PPE, que a gente já viu, que só rola depois de tudo acabado e também usa a pena aplicada. Foco total na retroativa e na intercorrente, ok? A intercorrente costuma dar um nó na cabeça do pessoal, então vamos cravar esse conceito. O professor Kleber Masson explica direitinho. Ela acontece entre a sentença condenatória, da qual ainda dá para recorrer, e o trânsito em julgado final. É aquele limbo dos recursos, sabe? O processo fica indo e vindo, e se o Estado moscar e o tempo passar, pronto, prescrição intercorrente. Ok, já sabemos os tipos, mas a pergunta de R$ 1 milhão é: como é que a gente calcula esses prazos? Para isso, existe uma ferramenta que é simplesmente obrigatória para qualquer prova. É a nossa tabela de ouro. E tá aí ela, a famosa tabela do artigo 109 do Código Penal. O esquema aqui é bem simples. A gente pega a pena do crime, seja a máxima da lei, seja a que o juiz aplicou, e procura em que faixa ela se encaixa. Do lado vai estar o prazo da prescrição. Não tem jeito, essa tabela tem que estar na ponta da língua. Vamos ver como funciona na prática. Bora usar um exemplo clássico. Furto simples. Qual a pena máxima que a lei prevê? 4 anos. Agora a gente vai lá na nossa tabela de ouro e procura a linha que fala de penas de até 4 anos. Olha lá, inciso 4, superior a 2 anos e não excede a 4. E qual o prazo que está do lado? 8 anos. Pronto. É esse o raciocínio. A maioria das questões de prova se resolve exatamente assim. Beleza, até aqui tá tranquilo, né? Agora vem a parte que o jogo começa a ficar mais interessante. Aquele nosso cronômetro da prescrição não corre em linha reta sem parar. Existem coisas que podem pausar o tempo e outras que podem zerar tudo. Entender a diferença entre suspender e interromper é a chave do sucesso aqui. E esse quadro aqui deixa tudo cristalino. Pensa num videogame. A interrupção é o botão de reset. Pá! Zera tudo. Todo o tempo que já passou é jogado fora. E o prazo começa a contar de novo, do zero, inteirinho. Já a suspensão é o botão de pause. O tempo congela. E quando a gente aperta o play de novo, ele continua exatamente de onde parou. Um zera, o outro pausa. Guardou isso? Então, o que é que aperta esse botão de reset? A lista tá lá no artigo 117. Mas para facilitar, pensa assim.
Toda vez que o Estado faz um movimento importante no processo, mostrando que não está parado, o cronômetro zera. O marco principal, o primeiro de todos, é quando o juiz recebe a denúncia ou a queixa. Depois vem outros, como a sentença condenatória. Cada um desses atos é o Estado dizendo: "Ei, estou trabalhando aqui", e por isso ele ganha um novo prazo inteirinho. Agora, atenção máxima nas pegadinhas de prova. O Ministério Público foi lá e só ofereceu a denúncia. Isso interrompe? Não. Só o recebimento pelo juiz é que interrompe. Outra coisa, decisão que rejeita a denúncia ou que confirma uma absolvição, obviamente, não zera prazo nenhum. E uma dica quente, de jurisprudência recente do STJ, recurso da defesa, mesmo que seja só para enrolar o processo, não interrompe a prescrição. Isso cai demais. Show! A base a gente já tem. Agora é hora de refinar o conhecimento, de ir naqueles detalhes que fazem toda a diferença na hora da prova. Vamos falar de multa, de concurso de crimes e do que os tribunais superiores dizem. Prescrição da pena de multa tem 3 regras, 3 cenários. Cenário 1, a multa é a única pena aplicada. Aí o prazo é fixo, prescreve em 2 anos. Fim. Cenário 2, a multa vem junto com uma pena de prisão. Aí ela segue a mesma sorte da prisão, prescreve no mesmo prazo. É o que diz a súmula 497 do STJ. E o cenário 3, que é a pegadinha clássica, a pena de prisão acabou, mas a multa não foi paga. O que acontece? Ela muda de natureza, deixa de ser pena e vira dívida de valor. E aí o prazo para cobrar essa dívida é de 5 anos. Muita atenção nisso. E se a pessoa cometeu mais de um crime, como fica a prescrição? Depende. Se for concurso material, aquele em que as penas são simplesmente somadas, a gente calcula a prescrição de cada crime separado, cada um com seu próprio relógio. Agora, no concurso formal e no crime continuado, a lógica é outra. A lei finge que é um crime só, com a pena aumentada. E para a prescrição, a gente entra nessa ficção. O cálculo é feito em cima da pena total, já com o aumento aplicado. E o STJ confirmou isso de novo em 2024. Praticamente tudo no direito penal tem um prazo de validade por causa da prescrição, mas existem algumas poucas e gravíssimas exceções. A própria Constituição decidiu que, para alguns crimes, esse relógio simplesmente não existe. E a lista é minúscula, são só 2. Primeiro, racismo. Segundo, a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Só isso. Para esses 2, o tempo não cura, o tempo não apaga. O Estado pode punir a qualquer momento, não importa quantos anos tenham se passado. E agora, vamos destruir um mito que derruba muita gente. E os crimes hediondos? Feminicídio, tortura, estupro de vulnerável, são imprescritíveis? Não. Repetindo, não são imprescritíveis. Por mais chocantes que sejam, eles prescrevem sim. A Constituição não os colocou naquela pequena lista de exceções. O mesmo vale para a improbidade administrativa, que também está sujeita à prescrição. Cuidado para não cair nessa armadilha. Para fechar a parte técnica, um último aviso. Talvez alguém já tenha ouvido falar em prescrição em perspectiva ou prescrição virtual. Esquece isso. É uma tese em que o juiz tentava adivinhar qual seria a pena lá no futuro para já declarar a prescrição. Isso é totalmente proibido pelo STF e pelo STJ. Não tem previsão em lei, então não pode. Ou a gente usa a pena máxima da lei ou a pena que já foi aplicada na sentença. Sem bola de cristal. Ok, reta final. Vamos para aquele resumo matador, os bizus fundamentais para levar para a prova. Anota aí. PPP, antes do trânsito em julgado, use a pena máxima. PPE, depois, use a pena aplicada. Retroativa e intercorrente, sempre, sempre, sempre com a pena concreta. A retroativa nunca pode voltar no tempo antes do recebimento da denúncia. Multa sozinha, 2 anos. Multa com prisão, segue a pena principal. Crime continuado, calcula sobre a pena total, já com aumento. Dominou isso? Dominou a prova. E para a gente fechar, fica uma provocação para pensar um pouco além do concurso. Afinal, a prescrição é um mecanismo de justiça, uma garantia essencial para a segurança jurídica. Ou é só um atestado da lentidão e da ineficiência do Estado, que não consegue agir a tempo? É um dilema e tanto. Dominar as regras, como fizemos aqui, é o primeiro passo, mas entender o porquê delas existirem é o que realmente forma o nosso raciocínio jurídico. É isso, bons estudos e boa prova.